Pai, aqui está a tua filha Virgínia. E eu quero nessa manhã pedir que o Senhor derrame sobre ela uma unção que vem do trono. Deus, que ela seja a boca de Deus para as nossas vidas. Que a unção seja derramada sobre ela e que venha sobre nós, com a graça e com a verdade da tua palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Primeiramente, vou falar que desde domingo o meu coração está nervoso. Está saindo pela boca, na verdade, né? Porque no domingo, aos domingos de manhã, nossa igreja tem ficado bem cheia, mas hoje vocês estão de parabéns. Está lotada. Para a honra e glória do Senhor. Então eu fico alegre, porque Deus conduziu cada um dos irmãos aqui nessa manhã, mas fico mais nervosa ainda, por Ele ter me colocado nesse lugar nessa manhã. Né? Eu não esperava, Juliana me fez esse convite domingo passado, e eu tive pouquinho tempo, né, para me preparar, mas eu creio na misericórdia de Deus sobre a minha vida. Peço que os irmãos também tenham misericórdia, porque eu não estou acostumada, nunca estive nesse lugar. Então, que os irmãos estejam orando para que do coração de Deus venha uma palavra para o meu coração e que fale também ao coração de cada um de vocês. Eu convido os irmãos a ficarem de pé nessa manhã e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios 27, no capítulo 19. Vamos ler todos juntos Provérbios 27, 19. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem somos nós. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, nessa manhã, Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai. E mais do que isso, nessa manhã colocamos os nossos corações à Sua disposição, ó Pai. Cremos, Senhor, que o Senhor agirá, Senhor. Cremos, Senhor, que o Senhor falará por mim, ó Pai. Obrigada por cada um que se faz presente aqui. Tome conta de cada um de nós. Tome conta da nossa palavra. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. E a gente está no mês das mulheres, né, onde a gente comemora aí o mês das mulheres. E o tema escolhido, né, foi Transforme seu amor em atitudes reais. E aí, quando eu vi o tema, né, eu pensei assim, o que me remota, o que me traz esse tema, Transforme seu amor em atitudes reais? E quando eu penso em amor, logo vem para mim o coração. Eu não sei se para vocês, quando vocês falam de amor, vem logo o coração. Para mim vem, né? A gente está aí no mês das mulheres, e aí, no dia das mulheres, foi dia 8, né? E aí todo mundo deve ter recebido um coraçãozinho. E quando a gente fala que ama alguém na rede social, a gente faz o quê? A gente manda um coraçãozinho. Às vezes eu quero falar, Lília, eu te amo. Manda um coraçãozinho. E no dia dos namorados, a gente manda coração, né? Então, o coração, ele é a representação do amor para a gente. A representação, por sinal, né? Não sei se é gráfica, né? Não sei se é assim que a gente pode dizer, mas o coração representa o amor, né, para a gente. E aí, eu gostaria de falar hoje sobre o coração, né? Como o coração é a nossa casa de amor. E eu, como enfermeira, né, também pensei, como que eu posso trazer a minha vivência enquanto enfermeira? O que eu posso trazer para os irmãos? Porque eu tenho que falar também de uma coisa que eu sei mais, que eu tenho uma propriedade, eu sei que Deus está me capacitando essa manhã, mas eu gostaria de compartilhar algumas coisas sobre o coração, sobre a parte física do coração, como um órgão, né, do nosso corpo. E aí eu trouxe algumas curiosidades, algumas questões sobre o coração da gente, né? E aí, uma coisa que eu achei interessante, eu até estava vendo a Melanie, né, sendo apresentada, e eu lembrei do momento em que eu escutei o coração de Miguel pela primeira vez. Foi logo no início da minha gestação. E é uma coisa tão impressionante, porque o coração é o primeiro órgão a ser formado. Num emaranhado de células,
mais ou menos nas 4 semanas de gestação, a gente já pode escutar o coração. E é o primeiro contato que a gente tem com o filho, né? Os pais e mães que já tiveram a oportunidade de escutar na ultrassom, é um sonzinho maravilhoso. Eu lembro que a gente escuta assim... Tchuc, 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 tchuc. Não sei se vocês lembram, mas para mim, eu já sou chorona, mas nesse momento que eu escutei esse coraçãozinho de Miguel, eu chorei, Rominho também, porque é uma emoção muito grande. É o primeiro contato que a gente tem com o filho, a gente escutar o coração. E é logo no início da gestação, né? E o coração, gente, ele é um órgão que ele funciona de forma involuntária. Ele funciona por si só, né? Os outros órgãos precisam de comando do cérebro, mas o coração não. Ele é involuntário. O próprio músculo cardíaco, ele contrai e relaxa, e ele faz todo o serviço dele por ele mesmo, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que quando uma pessoa tem uma morte cerebral, se o coração continua funcionando, os outros órgãos podem continuar funcionando, porque o coração ele é responsável por mandar, através do movimento que ele faz de contração e relaxamento, o coração, ele manda para o nosso corpo oxigênio, manda para o nosso corpo nutrientes, e através desse oxigênio e desses nutrientes, que funciona o fígado, que funciona o rim, que funciona todos os outros órgãos do corpo humano. E isso é por causa desse movimento do coração. Ele é dividido, né, em 4 partes, né, 2 átrios e 2 ventrículos, é um órgão oco, e ele é localizado aqui na nossa caixa torácica, né, aqui no meio do nosso peito, mais para o lado esquerdo. Ele bombeia sangue para o nosso corpo inteirinho em menos de 1 minuto. E bate mais ou menos 70, ele tem 72 batimentos, mais ou menos, por minuto. As mulheres têm um pouco mais que os homens, mas, em média, nós temos 72 batimentos por minuto. E ele bate 100.000 vezes por dia o nosso coração. Como o coração trabalha, né? Pensando que o nosso coração, desde lá, é o primeiro órgão, né? E quando ele para de bater, ele é um dos últimos órgãos a funcionar. Olha como o nosso coração trabalha. Ele trabalha a vida toda e de forma involuntária. E tem também a questão de que, vocês sabiam, teve estudos numa universidade, vou ver aqui, Universidade da Califórnia, que diz que quando uma pessoa está apaixonada, o coração da mulher, ele sincroniza com o coração do homem. Então, o meu coração bate sincronizado com o de Rominho. Eu acho interessante isso, né? Porque o nosso coração, ele acompanha o coração do nosso amor. E isso segundo estudos aí da Universidade da Califórnia. Então, gente, essas são algumas questões do coração que eu achei interessante trazer nessa manhã para vocês. Mas o coração, né, como órgão do nosso corpo, ele funciona assim de forma perfeita, como tudo que Deus fez. Mas ele também, além de ser um órgão do nosso corpo, ele tem uma outra função. Ele é a casa de sentimentos e de emoções, né? Quando a gente fala de amor, a gente fala que o amor está no coração. Por quê? Vocês já se perguntaram isso? Por que ligam o nosso coração ao amor? Eu, às vezes, fiquei me questionando. E aí, vocês colocam a mão aí no coração de vocês. Todo mundo, por um minutinho, e vamos ficar em silêncio e coloca a mão no coração. Todo mundo sentiu o coração ou tem alguém que parou de bater aí, que senão eu vou parar para fazer manobra. Eu não vou botar Vitor, que Vitor deve estar mais inteirado que eu de fazer manobra de ressuscitação. Então, todo mundo está sentindo o coração? O coração, ele é casa de sentimento, é casa de emoções, porque é o único órgão que a gente sente, né? É impressionante, porque a gente sabe que a gente tem fígado, a gente sabe que a gente tem rim, que a gente não pode viver sem ele. Mas o coração, a gente sente, né? Quando a gente coloca a mão no coração, a gente sente o nosso coração. Isso é tão interessante, né, a gente saber. Mas, além disso, ele é considerado a casa do sentimento. Por quê? Porque quando a gente toma um susto, o que a gente sente? Bota a mão no coração, acelera, né? Quando a gente está nervoso e ansioso, o coração acelera. Quando a gente vê aquela pessoa que a gente está apaixonada, o coração acelera. Por que isso acontece? Porque quando a gente tem algum estímulo desse,
a gente tem uma descarga de adrenalina no nosso corpo, e aí aumenta a nossa pressão, e a gente sente uma taquicardia, sente no coração. E por causa desses motivos, o coração é a casa de sentimento e é a casa de emoção. E eu gosto tanto de falar de coração, eu gosto tanto de falar de amor, que eu gostei desse tema desse mês, né? Porque falar transforme seu amor em atitudes reais é falar de amor, né? Como que o nosso amor pode transparecer para os outros, né? E o tema está lá baseado nessa divisa de 1 João 4, e esse texto, ele fala do amor demonstrado por Deus, né? Esse texto de 1 João 4, versículo 21, João 4, 21, Davi pode colocar? Diz o seguinte: ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E durante todo esse texto aí do capítulo 4, João vai discorrendo, dizendo que Deus, ele nos amou tanto que ele não queria viver separado de nós, né? Ele não conseguiu, ele não gostaria de viver separado de nenhum de nós. Quando o pecado veio ao mundo, e aí nós nos separamos do Senhor, ele não quis viver separado de nós. E aí ele enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E aí se ligou novamente a cada um de nós. E além disso, nesse texto fala que esse é o primeiro amor, que é o amor de Deus. Ele nos amou primeiro, né? O primeiro amor foi dele por nós. Mas ele nos diz que ele nos amou tanto e ele está em nós. E se a gente ama a Deus, a gente tem que demonstrar o amor dele a esse mundo, né? Então, nesse versículo diz, amar a Deus e amar o nosso próximo. Se a gente ama Deus e Deus está em nós, nós devemos fazer o quê? Demonstrar o amor dele a esse mundo. Mas como? Né? Como a gente vai demonstrar o amor de Deus ao mundo? Né? Nesse mundo que a gente tem vivido, onde a gente percebe que o amor tem se esfriado, né? A gente percebe que as pessoas têm andado tão indiferentes umas às outras, né? Ao sofrimento uma das outras, às necessidades uma das outras. A gente vê que na correria você tem vivido a sua vida, esquecido da vida do próximo. Como a gente vai demonstrar o nosso amor ao próximo? Como a gente vai fazer com que esse mandamento de Deus ele seja seguido nas nossas vidas? Para isso, eu vou trazer o coração, né? Que a gente tem que cuidar do nosso coração. A gente tem que cuidar do nosso coração para que a gente possa demonstrar a atitude de amor. E como a gente faz para cuidar do nosso coração? A gente preenche o nosso coração com o amor de Deus. O coração, né, para fazer o seu papel no órgão, né, no ser humano, a gente tem que cuidar bem dele, né? A gente sabe que a gente não pode, por exemplo, se alimentar só de comidas gordurosas, né? Porque se a gente fizer isso com o nosso coração, a gente vai sobrecarregar. A gordura vai entrar nas nossas veias, nas nossas artérias, e aí vai impedir que o sangue passe com facilidade nas nossas veias. E aí o coração vai ter que fazer uma força muito maior para funcionar, para poder passar o sangue pelas veias e pelas artérias. A gente sabe também que a gente não pode fazer uso de cigarro, por exemplo, porque todo mundo vê e lá na carteira de cigarro está escrito que o cigarro faz mal, né? Por quê? Porque ele enfraquece os nossos vasos, enfraquece o nosso coração, e aí às vezes a gente tem um aumento de pressão de repente, e aí pode ser que rompa um vaso, e aí impede que o fluxo do sangue passe para os órgãos que precisam ser repassados, né? Então, a gente cuida do nosso coração de carne, o coração que a gente tem, cuidando dele, se alimentando bem, fazendo atividade física, restringindo, né, por exemplo, bebida alcoólica, cigarro. Então, assim, a gente necessita cuidar do nosso coração. E o nosso coração, que é a nossa casa de sentimento, a nossa casa de emoção, a gente tem que cuidar bem, tendo um morador nele especial. E esse morador é o Senhor Jesus, né? A gente tem que cuidar do nosso coração colocando alguém nele especial para morar.
E na palavra do Senhor, tem alguns versículos que falam sobre coração, né? E aí vai nos ensinar o que a gente tem que fazer para que a gente tenha no nosso coração o Senhor como morador, né? O que a gente precisa fazer para que a gente cuide bem do nosso coração e a gente consiga fazer o que está dizendo lá, o que o Senhor mandou como mandamento para a gente, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, como a nós mesmos, né? E aí lá, na palavra de Deus, em Provérbios 4:23, Provérbios 4:23, diz o seguinte: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração, gente, é o centro do nosso ser, né? Ele é o reservatório de tudo que a gente é. O que a gente é o que está no nosso coração. Por isso que nós temos que ter o Senhor no nosso coração. Olha, esses dias eu encontrei com uma colega minha e ela estava me relatando que, infelizmente, o casamento dela acabou. Aí eu perguntei para ela o que tinha acontecido e tudo. Aí ela falou para mim: olha, Virgínia, a gente tinha um pensamento diferente, porque ele só pensava no trabalho. A vida dele era trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Ele não tinha tempo para a família, ele não tinha tempo para a gente. O meu coração é para minha família, eu quero viver para minha família. E isso me fez refletir, né? Porque aonde está o nosso coração é onde está a nossa vida. Se o nosso coração, se a gente põe no nosso coração só o trabalho, se a gente coloca no nosso coração a necessidade de ganhar dinheiro, se a gente coloca a família, se a gente coloca qualquer coisa acima de Deus no nosso coração, com certeza os nossos atos, com certeza as nossas atitudes não nos levarão para que Deus seja o centro da vontade dele na nossa vida. Se a gente coloca qualquer outra coisa que não seja Deus no nosso coração, as nossas atitudes falarão do que está no nosso coração. A pessoa que coloca no teu coração, claro que a gente tem necessidade de trabalhar, mas isso não pode ser acima de Deus. A gente tem necessidade de ter o nosso sustento, mas isso não pode ser Senhor das nossas vidas. Então, esse versículo diz sobre tudo que se deve guardar. A gente tem que guardar o nosso coração e guardar de uma forma de blindar o nosso coração do que pode nos contaminar também. Quantas coisas que a gente tem visto, quantas coisas que a gente tem ouvido, né? E que a gente tem se permitido ouvir e que às vezes vêm para os nossos corações e que acabam fazendo morada e que tomam o lugar de Deus. Quantas coisas têm sido ídolos na nossa vida e que têm tomado o lugar de Deus, né? A gente vê que a rede social, e não quero assim massacrar a rede social, porque através dela a gente tem muitas coisas boas, mas ela tem tomado o nosso lugar. Ontem a gente até estava conversando sobre isso lá em casa, porque a gente vê que a gente tem demorado horas e horas passando o dedo no celular para cima e para baixo, passando, e não toma um tempo para ler a palavra do Senhor. Às vezes a gente tem visto bobagens no WhatsApp, enviado bobagens, mas não tem tomado um tempo para falar do Senhor, né? Então, quando a gente perde o nosso tempo, quando a gente reserva a melhor parte do nosso tempo para o que não para que não é Deus no nosso coração, para aquilo que não vem de Deus no nosso coração, a gente está desperdiçando, a gente não está tendo uma atitude de amor, a gente não está fazendo a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E outra coisa, nesse versículo diz que do coração procedem as fontes de vida. Quando a gente tem Deus no coração, a gente tem a vida que nunca tem fim. Se a gente tem Deus, se a gente guarda Deus no coração, a gente sabe que essa vida é passageira, né? E a vida que Ele nos dá e tudo que Ele nos traz nunca terá fim. A gente tem com Deus a certeza de uma vida eterna. Então, guarda o Senhor no teu coração, guarda os mandamentos dEle no teu coração, porque com certeza Ele nos trará fonte de vida eterna. E um outro versículo que fala sobre o coração, e que eu trouxe aqui nessa manhã, é Lucas 6:45, que diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração,
tira o mal. Qual tem sido o tesouro do nosso coração, né? O que a gente tem colocado em primeiro lugar da nossa vida? O maior exemplo que a gente teve, né, na nossa vida é o Senhor Jesus. Ele morreu na cruz por nós, Ele se entregou tendo nenhum pecado, e por nós sendo tão pecadores, né? E será que a gente tem colocado Ele como mais precioso na nossa vida, no nosso coração? Ou será que a gente tem desperdiçado o nosso coração para deixar outras coisas virarem prioridade? Né? É um questionamento que eu faço na nossa manhã, porque eu sei que nesse mundo ninguém quer que a gente tenha tempo para Deus, né? A gente tem que ter tempo para filho, claro, a gente tem que ter tempo para trabalho, a gente tem que ter tempo para lazer, né? Fala assim, a mulher tem que ter lazer, a mulher tem que ter isso. No mês das mulheres, quanto empoderamento, né? Quanta coisa tem colocado aí na nossa cabeça, na cabeça das mulheres, que a mulher tem direito, que a mulher tem que ter liberdade. Mas será que esses conceitos, será que isso tudo que tem colocado na mente das mulheres é o verdadeiro tesouro que a gente tem que guardar no nosso coração? Né? Então, que isso fique aí no nosso pensamento, porque o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. Quem guarda o que é bom no coração, com certeza fará o que é bom também. E um outro versículo que fala sobre o coração, Provérbios 15, 13, diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Quantas pessoas que a gente encontra, que a gente vê na cara que a pessoa está mal-humorada, né? A gente vê que a pessoa está com alguma coisa, uma tristeza, porque o que a gente tem no coração, a gente demonstra. Eu, por exemplo, sou assim. Se eu estiver mal, eu posso contar que a primeira coisa que a pessoa vai me perguntar quando me vê, o que aconteceu? Você não está bem, não? Você está preocupada? Porque eu não consigo disfarçar o que está no meu coração. Se eu estiver chateada, a pessoa vê na minha cara que eu estou chateada. Se eu estiver alegre também, vê na minha cara que eu estou alegre. E isso é o retrato do nosso coração, né? Porque o que está no nosso coração aparece no nosso rosto. E aparece também nas nossas atitudes. Se você no seu coração tem o desejo de fazer a vontade do Senhor, instintivamente você vai querer ajudar o teu próximo. Instintivamente, involuntariamente, você vai querer fazer a vontade do Senhor. Jeremias 29, 13. Enquanto o povo do Senhor estava exilado, né, o povo de Israel estava exilado na Babilônia, Jeremias 29, 13 diz o seguinte: e buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Às vezes a gente não sabe, né, como faz para colocar Deus no nosso coração. O que a gente faz para Ele ser presença constante na nossa vida? Como que eu faço? Né? Eu quero mudar, eu quero ter uma vida com Deus, eu quero que meu coração seja preenchido por Deus. O que eu faço? Já temos a resposta aqui. Buscar a Deus, que você vai encontrar de todo o coração. Como a gente busca, né? Como a gente faz? Às vezes a gente não quer ler a Bíblia, mas leia. Às vezes a gente não quer orar, mas entra no seu quarto e ora. Às vezes você não quer vir à igreja para ter comunhão com seus irmãos, mas venha. Porque se a gente buscar, a gente vai encontrar. Não adianta a gente ficar parado, esperando como um passe de mágica. Porque às vezes a gente acha que é assim, como um passe de mágica, Deus vai tocar no teu coração. A gente tem que buscar a Deus, né? Ele pode, mas a gente tem que buscar. A gente tem que vir, a gente tem que meditar na palavra dele, que é da onde ele fala com a gente. A gente tem que orar, se trancar, dedicar o melhor do nosso tempo para a oração. A gente viu essa semana um filme, Quarto de Guerra. Eu nunca tinha visto, né? Tantas pessoas já falaram, até aqui na igreja já se falou desse filme várias vezes, eu nunca tinha visto. Gente, o Rominho falou que estava com o olho coçando, de tanto que ele chorou no filme. Eu também chorei muito, porque eu já choro mesmo, mas ele... Então, porque é uma coisa impactante saber, e não é mentira, porque a gente sabe que a palavra de Deus, ela nos remete a isso.
Quando a gente eleva os nossos pensamentos a Deus, quando a gente ora, a gente não precisa fazer mais nada. Ora, confia em Deus, que Ele faz todo o restante. Busca, que você encontra. É isso que a palavra de Deus diz para a gente nessa manhã, que às vezes a gente fala assim, como eu vou preencher o meu coração com Deus? Buscando, não ficando parado, não se acomodando, não deixando que a correria do dia a dia, não deixando que as distrações do dia a dia tomem o lugar de Deus na sua vida. Porque se você deixar, realmente outras coisas ficarão mais importantes para você, né? Quando a gente coloca Deus como prioridade, você preenche o teu coração com Ele. E aí as suas atitudes falarão por você. Eu falei lá no início, né, que o coração, ele trabalha de forma involuntária para todos os órgãos do corpo, né? Então, ele bombeia o sangue, ele leva o sangue rico em oxigênio para os órgãos, ele tira o sangue pobre de nutrientes e leva para o pulmão para fazer as trocas de gases, né? E aí voltar com oxigênio para todos os lados do corpo. Então, de forma involuntária, o coração trabalha para todos os órgãos. E é de forma involuntária, quando você tem Deus no teu coração, que o seu corpo trabalha em favor do próximo. De forma involuntária, porque quando você prioriza Deus na sua vida, você sente vontade, necessidade de priorizar o próximo também, de ter essa atitude real de amor que fala, né, nesse mês que a gente está falando aí, nesse mês das mulheres. E a gente às vezes acha que a gente faz o bem, né? Que a gente faz o que a gente faz pelo nosso próximo para Deus nos amar, né? Para assim, eu vou cuidar do meu colega aqui, eu vou oferecer alguma coisa para quem está necessitando, porque assim Deus vai me amar mais. Nada que a gente faça vai fazer com que Deus nos ame mais, né? Nada que a gente faça, mas a gente tem necessidade de fazer justamente porque a gente ama a Deus. Isso tem que ser involuntário. A gente tem que fazer pelo nosso próximo, ter atitude real, trabalhar em favor do outro, porque a gente ama a Deus. A gente tem que ter necessidade de ter misericórdia pelo nosso próximo, né? Misericórdia é quando a gente ama, a gente faz por amor, a gente coloca o amor na frente. A gente tem que ter necessidade de agir com justiça, né? Quantas vezes a gente vê injustiça e a gente se cala, a gente fica quieto e a gente não pode fazer isso, porque por amor a gente tem que falar, por amor a gente tem que agir, por amor a Deus. Não por interesse, mas por amor, pelo que Deus fez por nós, por a gente querer transparecer o que Deus fez por nós e para que o outro veja o que Deus fez em nós, por amor a gente tem que ter uma atitude real de amor ao nosso próximo. E, por último, queria dizer novamente esse versículo de Provérbios 27, 19, que diz, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Né? Então, se a gente tem Deus no nosso coração, os outros verão quem nós somos através das nossas atitudes. Esse versículo é o que mais me chamou a atenção e foi ele que me trouxe essa vontade que Deus colocou no meu coração, essa vontade de falar do coração para vocês. Porque quando a gente guarda o Senhor Jesus e a sua vontade no nosso coração, com certeza os homens vão ver através de nós, através do nosso coração, quem nós somos, né? Assim como a tristeza que está no nosso coração transparece, também Deus transparece através das nossas ações. E uma outra coisa que eu queria falar para os irmãos, que esse coração de carne, né? Que é esse coração que a gente tem que cuidar através da alimentação, através do esforço, da atividade física. Esse coração que a gente tem que cuidar, buscando não se estressar muito. Esse coração que a gente tem que cuidar, bebendo água, né? Que a gente escuta todo dia na televisão, cuida do seu coração, cuida do seu coração.
esse coração, apesar de trabalhar muito, de ser o primeiro órgão, né? Esse coração que vai bater a nossa vida todinha, uma hora ele vai parar. Por mais que você cuide muito bem dele, ele vai viver 100 anos, mas uma hora ele vai parar. Agora, quando a gente cuida do nosso coração, que é a casa da emoção, que é a casa do Espírito Santo de Deus, que é a casa dos nossos sentimentos, esse coração não vai parar jamais. Esse coração, né, a gente vai estar lá junto com o Senhor na glória. Porque quando a gente cuida dele verdadeiramente, quando a gente cuida dele, colocando o Senhor dentro dele, a gente vai viver para sempre com ele batendo. E a gente vai escutar, assim como eu escutei lá o de Miguel, a gente vai escutar na glória com o Senhor. Então, essa é a palavra que eu queria trazer, que o Senhor possa estar abençoando todos os irmãos e que Deus possa ter falado ao coração de cada um aqui nessa manhã.